Os Estados Unidos vetaram pela terceira vez a resolução apresentada no Conselho de Segurança da ONU por um cessar-fogo em Gaza. Enquanto isso, aqui no Brasil, continua repercutindo a declaração do presidente Lula, que comparou a ação de Israel ao Holocausto judeu. O ministro Mauro Vieira deve comparecer à Comissão de Relações Exteriores no Senado para prestar esclarecimentos sobre a crise diplomática instalada entre Brasil e Israel após a polêmica declaração de Lula, que comparou os ataques israelenses contra os palestinos ao Holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial, promovido por Adolf Hitler. Segundo o presidente da comissão, senador Renan Calheiros, Mauro Vieira já se comprometeu a participar da reunião na primeira semana de março, após agendas do G20. Mauro Vieira já está no Rio de Janeiro, participando de reuniões preparatórias para o encontro do grupo das 20 maiores potências econômicas do mundo. E ontem recebeu no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, o embaixador de Israel, Daniel Zonshine. O Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada de Israel não se pronunciaram após o encontro. Nos próximos dias, o embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Meyer, volta ao Brasil e se encontrará com Mauro Vieira para discutir a relação diplomática entre Brasil e Israel. Depois que Lula comparou os ataques de Israel ao Holocausto judeu, Frederico Meyer foi submetido a uma situação que foi considerada vexatória pela diplomacia brasileira. Ele fez uma visita guiada pelo Museu do Holocausto e acompanhou, ao lado do chanceler de Israel, uma entrevista coletiva onde a autoridade israelense declarou Lula persona non grata. Depois da polêmica, membros do governo federal saíram em defesa do presidente Lula. Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, disse que o presidente Lula condena o ataque do Hamas e defende a paz. Em relação à colocação do presidente Lula, eu acho que é clara a sua posição. De um lado, deixou claro que a ação do Hamas foi uma ação terrorista, isso eu ouvi dele em vários pronunciamentos, e de outro lado que nós precisamos de paz. Hoje, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, disse através de uma rede social que nada é mais importante neste momento do que interromper a escalada de violência e o ciclo de mortes, especialmente de crianças e mulheres, e afirmou que em nenhum momento Lula se manifestou contra a população de Israel ou a comunidade judaica. Ao contrário, Lula se indigna contra a ação desproporcional e assassina de um governo que, inclusive, passa a ser questionado por outros membros da comunidade internacional que se unem ao Brasil pedindo um cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU. Com quase 6 meses de guerra no Oriente Médio e cerca de 28 mil mortos, tem ganhado força o pedido de cessar fogo na guerra entre Israel e Hamas. A União Europeia se manifestou pedindo uma pausa humanitária imediata em Gaza, que leve ao cessar-fogo sustentável e à libertação dos reféns. Hoje, o Conselho de Segurança da ONU votou pela terceira vez um pedido de cessar-fogo imediato em Gaza e, pela terceira vez, os Estados Unidos vetaram a proposta. A embaixadora de Washington nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, rejeitou a proposta apresentada pela Argélia, que pediu um cessar-fogo imediato sem condicionar a liberação de reféns, e defendeu um projeto alternativo dos Estados Unidos que propõe cessar-fogo temporário assim que possível, alertando Israel contra a invasão em Rafah. A embaixadora afirmou que delicadas negociações diplomáticas estão em andamento e a votação da proposta pelo Conselho da ONU poderia comprometer essas discussões. Enquanto isso, a Corte Internacional de Justiça em Haia começou uma série de audiências para discutir a guerra no Oriente Médio. A autoridade palestina defende que Israel está promovendo um apartheid e pede que os israelenses desocupem o território palestino. 52 países estão inscritos para participar do processo. Hoje, a representante do Brasil na corte falou na audiência e pediu que o tribunal reafirme que a ocupação israelense dos territórios palestinos é ilegal e viola obrigações internacionais. No mês passado, a Corte Internacional de Justiça pediu que Israel tome providências para evitar um genocídio na faixa de Gaza.